Boa noite, igreja, mais uma vez. Sejam bem-vindos. Aqueles que estão a primeira vez na casa, família do Lucas, da Suelen, bem-vindos. Chegamos bem, em paz, com saúde e seguros aqui na casa do Senhor. Quem ficou com medo da tempestade de granizo? Quem viu? Quem ficou com medo? Eu soube que... Olha só, eu soube que teve gente que achou que era o final do tempo, foi olhar a mãe, o pai e o irmão no quarto para ver se tinham sido arrebatados. É bem diferente, né? Granizo em plena Flórida. Começa aí o prenúncio, né, das tempestades. Quem aqui já passou pelo furacão? Temporada de furacão mesmo. Começa agora dia 1º de junho, né, vai até novembro, a temporada de furacões. Quem está passando a primeira vez? Quem vai passar a primeira vez? Levanta a mão. Silvana vai passar a primeira vez, a família? É muito interessante essa temporada, principalmente para a gente que vive no Brasil, que vivia no Brasil, que não passava por nada disso. E eu moro aqui há 7 anos, vai fazer 7 anos agora em agosto. Todo ano a gente passa por essas temporadas, algumas vezes mais forte, outras vezes mais fraca. Mas uma das que me deixou bem preocupada, e as pessoas no Brasil também preocupadas conosco, foi o Irma, em 2017. E aí, olha aí, alguém está reconhecendo esse varão aí, ó, preparado para o furacão. Está vendo? Está aí com a mochila. Essa foto foi tirada original, hein? Ele colocou tudo que era importante para ele aí dentro da mochila. O Oreo, né? Pacote de Oreo, né? Um Korg, a Bíblia e um pequeno teclado, né? Então, passamos por essa temporada do Irma em 2017, e aí começam a chegar os alertas no seu telefone. Para quem está passando a primeira vez, começam a chegar os alertas dizendo como você deve se prevenir, né, quais são as preocupações que você precisa ter, e também onde são os shelters, onde você pode se abrigar caso aconteça alguma coisa. E aí começa a corrida desenfreada pelos preparativos, né? Você vai buscar sacos de areia para colocar nas portas, para evitar que tenha inundação. Você começa a corrida para pegar combustível nos postos de combustível, encher os carros, caso seja preciso você fazer uma fuga de repente. Tem gente até que sai do lugar onde vai passar o furacão e o furacão termina indo para o destino final da pessoa, né? Já aconteceu isso. A pessoa sai daqui, não, vai passar em Orlando categoria 5, categoria 4. E aí termina passando para onde a pessoa foi com a família. E também começam os estoques de alimentos, principalmente os alimentos que são não perecíveis, porque acabando a energia, eu pensei que você estava falando comigo, Rodrigo. Estava tentando escutar. Acabando a energia, você não consegue cozinhar e também você não consegue conservar os alimentos, então você compra os seus estoques de alimento e água, né? Bastante fardo d'água, e aí você começa a estocar tudo aquilo, se preparar para esse momento de crise, esse momento que é uma situação, na verdade, extrema. E o fato de você se preocupar, não saber o que vai acontecer, faz você estocar esses itens que são de necessidade básica, como água e alimento, e termina faltando nos supermercados, né? Porque aquele que pode comprar, compra todos os itens possíveis. E tem aqueles que não têm o dinheiro disponível para comprar, termina faltando para outras pessoas. Isso daí, nesse tipo de situação extrema, situação de preocupação com o futuro, mas também acontece a mesma coisa no nosso dia a dia. Se você observar, medo e preocupação, eles permeiam os nossos pensamentos, consomem a nossa rotina e faz com que a gente fique ansioso para o futuro. Por quê? Porque certamente nós nunca sabemos o que vai acontecer.
A gente fala assim, o futuro é incerto, e aí você fica tentando caminhar e se preparar para aquele futuro, mas você não sabe de fato, porque ele não está no seu controle. Ele está realmente no controle de Deus. Se você passa por algum tipo de preocupação, se você passa por algum tipo de ansiedade, essa palavra de hoje é uma palavra para você, é uma palavra para mim também. Vamos abrir a Bíblia, se você quiser, vai estar aí projetado, em Mateus 25, de 25 a 34. Mateus 25 a 34 diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Que vamos beber? Que vamos vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Esse capítulo, capítulo 6, ele está inserido num conjunto de ensinamentos de Jesus aos seus discípulos, que nós conhecemos como Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Esse é o Sermão do Monte, bastante conhecido, um dos sermões, não só existe esse, Jesus pregou outros sermões. Ele fala nesse sermão sobre vários temas. Ele fala sobre questões morais, sobre como cultuar a Deus, como orar, fala como você deve lidar com as questões financeiras, os seus bens e o seu dinheiro, e também sobre as necessidades básicas da vida. Jesus, ele começa não somente assim a dar novas lentes para as pessoas começarem a enxergar a vida de uma forma diferente, mas a ajustar essas lentes, focar essas lentes. Ele diz para as pessoas assim, olha, agora que o reino de Deus veio, agora que vocês fazem parte de um novo povo, então, assim que você é discípulo, e não só para vocês agora que são discípulos, mas para aqueles que ainda vão crer, eu quero começar a ensinar para vocês como vocês devem ver a vida. Vocês devem olhar para a vida como Deus olha para a vida. Afinal, Ele é o autor da vida. Então, se Ele pensa em você, se Ele cria você, se Ele paga um preço por você, Ele estabelece qual é a sua forma de viver aqui na terra. E é isso que Jesus começa a ensinar. Se você olha para esse texto, fica fácil de você descobrir que o tema principal do texto é preocupação. Preocupação, algumas versões de outras Bíblias falam assim, ansiedade, não andeis ansiosos. E aí você pode colocar em palavras mais atuais como sinônimo, estresse, angústia, tensão, agitação. Tudo isso são palavras sinônimas
de preocupação. Eu procurei no dicionário o que era o significado da palavra preocupação. Baixa só um pouquinho que vai para a microfonia, eu acredito. Preocupação. Olha aí o que eu encontrei. Preocupação é uma ideia fixa, permanente, dominante e antecipada que perturba o pensamento. Ou seja, você fica com aquela ideia e aquela ideia ela fica fixa, você não consegue parar de pensar sobre outra coisa. Você fica pensando o tempo inteiro sobre aquilo, você não consegue parar de pensar sobre aquilo que está te preocupando. E essa ideia, ela gera em você um sentimento de apreensão e de inquietação ou uma sensação de medo. Ou seja, todos esses conceitos, eles descrevem essa turbulência interna de ansiedade, essa sensação que ela vai gerar uma inquietação externa. Então, é impossível isso ficar dentro de você, ocupando a sua mente, fixo, de forma permanente, todo o tempo, e isso não gerar em você uma ansiedade, um medo e uma inquietação externa. É esse que é o significado. E aí, no texto, Jesus dá uma ordem, dá um comando, e diz assim: portanto, não se preocupem. Não se preocupem aparece 3 vezes nesse texto. Versículo 25, versículo 31, versículo 34. Isso é um comando de Jesus. Portanto, não se preocupem. Interessante que o texto começa, eu comecei o texto, a expor o texto, a partir da palavra portanto. E é claro que, portanto, nos leva ao texto anterior. Porque ninguém começa um diálogo falando, portanto. Thais, eu vi que você colocou as cadeiras de forma diferente, aí eu falo, portanto, as cadeiras estão assim? Aí eu começo a falar assim, não, porque a câmera precisa ficar posicionada assim, as pessoas frente, por essa razão, portanto, as cadeiras foram colocadas de forma separada. Então, portanto, pede que a gente volte um pouquinho no texto. Então, vamos voltar aí. Vamos ler do versículo 19 ao 24. Fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Eu vou pular para o 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois o odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, no ensinamento anterior ao texto que nós estamos, texto principal, Jesus começa a falar como as pessoas deveriam se posicionar frente aos seus bens e ao seu dinheiro. E ele faz, nesse ensinamento, 4 afirmações, das quais nós acabamos de ler. Será que eu tenho que ir para trás? E ele faz 4 afirmações. A primeira delas é que não vale a pena acumular os tesouros da terra. E aí ele fala, Jesus ensina, por quê? Porque eles são temporários e porque eles se danificam. O ladrão rouba, a traça e o ferrugem corroem. E a ferrugem, feminino, corroem. Isso, eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade de ver. Para mim, essa palavra é muito simples de entender, porque nós permanecemos com nossa casa lá em Maceió. Maceió é uma cidade litorânea, a casa está fechada, passamos quase um ano aqui sem ir lá. E quando nós vamos, assim,
ao longo desses 7 anos morando aqui nos Estados Unidos, a gente foi se desfazendo de coisas. Por quê? Ia ligar o ar-condicionado, o motor estava colado. Já não funcionava mais. Ia ligar a televisão já tinha também parado de funcionar. E aos poucos nós fomos nos desfazendo de alguma coisa. Você vai andar de bicicleta, a bicicleta já está lá toda enferrujada, já não serve mais. Os nossos objetos de mesa, né, já estão todos enferrujados pela falta do uso, pela corrosão. Então, é simples entender essa palavra. Então, essa é a primeira afirmativa que Jesus dá. Juntar, acumular tesouros na terra não vale a pena, porque eles são passageiros e eles se danificam. A segunda afirmação que Jesus faz é que os tesouros do céu é que devem ser o alvo da nossa ambição. Então, se você pode, você deve, você quer ser ambicioso por algo, você deve começar a buscar se aprofundar em Deus, saber qual é a vontade dele para a sua vida, saber qual é a vontade dele para o mundo e começar a perseguir essa herança que é eterna. É você começar a olhar a vida de uma forma mais ampla, entendendo que a terra, nossa vida na terra é limitada. Você começa a colocar a ótica de Deus e perceber que existe uma eternidade, que você está aqui por pouco tempo. Por isso, não vale a pena entesourar as coisas dessa terra, e sim entesourar bens e bênçãos espirituais. Essa é a segunda afirmação de Jesus. A terceira afirmação de Jesus, Jesus diz assim, olha, se você começar a colocar a sua força, começar a colocar toda a sua energia nos tesouros da terra, você vai deixar de lado o tesouro espiritual. Por quê? Porque ele diz assim, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O tesouro que você escolher para você perseguir, para você acumular, vai ser isso que vai moldar toda a sua vida. Por quê? Porque o tesouro da terra e o tesouro de Deus celestial, eles são opostos. Eles competem entre si. E isso é só olhar para a vida de uma pessoa que você vai conseguir entender. Porque o coração dela está ali na busca de algo. O que é que você está buscando? Você está buscando os tesouros dessa terra? Ou você está buscando as bênçãos celestiais? Aquilo que nada corrói, nenhum ladrão rouba de você. Essa foi a terceira afirmativa de Jesus. E a quarta afirmativa que Jesus faz é que você precisa escolher quem vai ser o seu mestre. Você precisa escolher quem vai direcionar a sua vida. Vai ser qual Deus? Vai ser o Deus verdadeiro? Ou vai ser um Deus falso que é Mamon, o dinheiro? E é tão interessante que algumas Bíblias faz a tradução para dinheiro e coloca em letra maiúscula, Deus e dinheiro, porque são dois senhores. São dois senhores que vão brigar, se opor pela sua vida. E você precisa escolher. E aí ele termina dizendo assim, olha, porque se você amar um, você vai aborrecer o outro. Ou seja, se você ama Deus, você vai aborrecer o dinheiro. A busca desenfreada, a preocupação pelo acúmulo de dinheiro. Mas se você busca esse acúmulo de dinheiro para a sua vida, você vai esquecer as coisas de Deus. São essas 4 afirmações que Jesus faz antes. Por isso que ele fala assim, depois de ter dito isso, portanto, por esta razão, aí ele continua dizendo que vocês não devem ficar preocupados se vocês escolheram a Deus. É tão interessante ver que fica um negócio, quando você escuta essa palavra, fica um negócio meio esquisito.
nos tempos de hoje. Você vê tantos cristãos com o livro de cabeceira, ao invés de ser a Bíblia, a palavra de Deus, que rege a vida da pessoa, é o livro O Segredo da Mente Milionária. E aí você fica ali tentando descobrir qual é aquele método Iker, né? Os 17 princípios básicos. Olha, são princípios básicos para você acumular riqueza. E aí você tem como mentor Napoleão Hill, né? Você começa a seguir tudo que ele faz. Eu conheço uma pessoa que fala assim, olha, tem um clube das 5, né? O cara descobriu, depois de pesquisar não sei quantos, por 15 anos, acho que foram as 500 pessoas mais relevantes por 15 anos. É algo desse tipo. E aí, quais são as atitudes em comum que eles têm que ficassem ricos? E aí tem um clube 5 da manhã, descobriu que esses caras todos têm em comum que eles acordam antes de todo mundo. Aí o pessoal começa a acordar, né, 5 da manhã. Aí passa o dia todo caindo de sono, não consegue produzir nada. E aí o cara vendeu 20 milhões de cópias. Aí eu perguntei para o meu primo, eu falei, primo, como é que esse pessoal fica rico? Ele faz, então, Thaís, eles ficam ricos vendendo curso para você ficar rico. É isso que eles fazem. Eles começam a vender curso e a fazer livro para você ficar rico, e ele vende tanto que ele fica rico. E a coisa começa a ficar esquisita, porque você tem a Bíblia, e você tem esse livro, ou tantos outros que estão por aí, e você percebe, claramente, você não precisa ser nenhum teólogo para você perceber que não dá, que as coisas se opõem. E aí Jesus fala assim, então eu vou subentender que vocês escolheram a Deus, certo? Para continuar o texto. Você precisava escolher 2 senhores, qual dos 2 senhores você ia servir, ia ser o seu mestre, e aí eu subentendo que você escolheu a Deus. Então, se você escolheu a Deus, agora você precisa obedecer. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Não fiquem preocupados ou parem de se preocupar. Ou seja, aquele que está preocupado, pare de ficar preocupado. E aquele que não está preocupado, não se preocupe. Serve para os 2 tipos de pessoas. Claro, aquele povo que estava à frente de Jesus estava preocupado. E preocupado com o quê? O texto diz, eles estavam preocupados com comida, com bebida e com vestimenta. Nos tempos de Jesus, não é como hoje em dia é. Primeiro, não tinha Dollar Tree. Para você comprar a sua comida e seus utensílios, os seus produtos a $1. Não tinha breakfast da McDonald's por $1. Não tinha refrigerante de refil, que você pode beber à vontade. Você não tem que se preocupar o que vai ser a sua bebida. Nos tempos de Jesus, comida, bebida e vestimenta eram itens de sobrevivência. Sobrevivência total. Era um fator de preocupação das pessoas. É claro, se não existisse água, não tinha como semear, não tinha como colher. Se não tivesse como colher, não tinha alimento. Se não tem alimento, o alimento não vem por causa da escassez de água ou uma praga que foi lá e acabou com a colheita. Você não tem o quê? Você não tem o próprio alimento, nem você consegue vender aquele produto. Se você não vende, você não tem roupa. Então, era isso que estava acontecendo naquele tempo. No tempo de Jesus, as pessoas estavam se preocupando se ia chover, porque não tinha água que fosse encanada. Então, tudo isso estava permeando.
a mente e a preocupação e o coração daquele povo. E certamente nós que estamos aqui, nós nos encaixamos em um dos dois textos. Ou somos aquelas pessoas que estamos, de alguma forma, tentando acumular alguma coisa para se precaver para o futuro, ou somos aquelas pessoas que dizem, Thaís, eu não estou nem preocupada com aquele texto ali de acumular riqueza. Eu trabalho, pago a conta e já coloco a comida na mesa. É isso que eu faço. Então, você está nesse texto aqui. Vamos lá, vamos continuar. E aí, Jesus fala para as pessoas não se preocuparem. E antes de começar a explicar, a dizer os motivos que as pessoas não precisavam se preocupar, ele começa a fazer algumas analogias. Ele começa a fazer comparações. E começa a reorganizar e explicar quais são as prioridades do reino de Deus, quais são as prioridades da criação do próprio Deus. E ele começa dizendo assim, não é a vida mais importante do que o alimento? Uma comparação. Veja bem, você não fez nada para obter a sua própria vida. Não foi você quem gerou a sua própria vida. Foi Deus o total responsável pela sua vida. Será que Ele também não vai ser responsável pelo seu alimento? Por dar alimento para suprir essa vida? Essa é a primeira comparação que Jesus faz. A segunda é, será que o seu corpo não é mais importante, não tem mais valor do que as suas vestes, do que a sua vestimenta? Olha só, você não teceu dentro do ventre de sua mãe o seu próprio corpo. Foi Deus quem fez isso. Deus teceu o seu corpo. Será que Ele não vai providenciar para você uma vestimenta para cobrir esse corpo? E ele continua. Olhe para as aves. Jesus estava, lembra? Jesus estava num monte, ensinando para os seus discípulos. Imagina que ele estava outdoor. Ele estava fora. E aí, ele começa a pedir às pessoas para olhar para as árvores que estavam no céu. E ele diz, elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros. E mesmo assim, ela tem alimento. Terceira comparação, terceira analogia. Olhe para os lírios do campo. Elas não fiam e elas não trabalham. E Deus dá para ela roupa. Elas se vestem tão lindas que nem Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, se veste tão na moda como elas. E aí Jesus vai fazendo essa comparação para as pessoas começarem a entender. Será mesmo que você não tem mais valor do que as aves? Será mesmo que você não tem mais valor do que os lírios do campo? Olha só, tudo isso faz parte da criação de Deus. As aves, as flores e o homem. Mas foi apenas para o homem que ele deu a sua imagem e semelhança. Será que você não tem mais valor sendo imagem e semelhança do próprio Deus, criado à imagem de Deus, recriado à imagem de Cristo, redimido, perdoado? Cristo morre por você, diz que você vai ser co-herdeiro, chama você de geração eleita, nação santa, povo escolhido. Será que você não tem mais valor do que as flores, do que as aves? E Deus providencia para elas tanto alimento como vestimenta. E aí Jesus faz essas perguntas
que são perguntas retóricas, e a resposta é claro que sim. Claro que nós temos mais valor. Sendo assim, você não deve se preocupar. E aí ele começa a dizer os motivos pelos quais você não deve se preocupar. Primeiro motivo, porque é inútil. É inútil você se preocupar. A sua preocupação, ela não gera absolutamente nada. Você fica preocupado e essa preocupação não produz nenhum resultado. E aí o texto diz que com a sua preocupação, você não consegue acrescentar nem uma hora sequer de vida à sua própria vida. E aí tem algumas versões que falam um côvado, 18 polegadas, 45 centímetros. Na linha da sua vida, você não consegue. Se você lá no Nordeste, às vezes, assim, nem meio metro de vida você consegue acrescentar sem a sua preocupação, com a sua preocupação. Então, você não deve se preocupar. Esse é o primeiro motivo que Jesus dá. Por quê? Porque é inútil. Não acontece nada se você se preocupar. O segundo motivo que ele dá é porque você precisa e é uma pessoa de fé. A palavra diz assim, você não deve se preocupar, porque quem se preocupa com essas coisas aí que estão descritas, são quem? São os pagãos, são os gentios. Para nós, são aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não experimentaram do amor de Deus. Mas vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Vocês não devem se preocupar, porque vocês precisam ser pessoas de fé. Esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo é porque você é filho, e por você ser filho, você tem um Pai celestial. Você não só tem um mestre que vai reger a sua vida, você também tem um Pai. E muitas vezes nós temos essa desconfiança de crer nesse Pai, porque nós temos um Pai, ou nós tivemos um Pai terrestre, um Pai terreno, que não nos proveu da forma adequada. Ou que disse palavras duras sobre a provisão, deixou faltar aquilo que era mais necessário para você. Mas se você tem um pai que é generoso, amoroso, cuidadoso, você nunca vai ter essa preocupação. Você não pensa num filho pequeno, como as crianças que estavam sentadas aqui, sem dormir, preocupada qual vai ser o lanchinho dela na escola. Eu disse, será que vai ter lanche? Será que meu pai tem dinheiro para esse lanche? Será que minha mãe providenciou? O filho, ele não se preocupa, ele sabe que vai ter o que comer. O filho sabe que vai ter roupa para vestir. Ele não vai estar preocupado assim, eu vou nu para a escola. Ele sabe. E nós temos um Pai celestial que está acima desse Pai terreno. Nós temos um Pai que é generoso. Um Pai que olha para os seus filhos. Um Pai que se relaciona com seus filhos. Que não vai deixar faltar as suas necessidades. Você não precisa passar a sua vida angustiado, preocupado, estressado, gastando o seu tempo, pensando que vai produzir alguma coisa e não vai produzir nada, porque nada vem das nossas mãos. Nada vem das nossas mãos. Não adianta você ter inteligência, você fazer bons negócios, você fechar negócios arrojados, se Deus não te der saúde. Não adianta você ter dinheiro para você viajar o resto da sua vida, se você não tiver saúde, se você não tiver fôlego de vida. E nós que estamos passando por um tempo de pandemia, nós estamos tendo uma oportunidade enorme de ressignificar muita coisa na nossa vida.
coisas tão simples, que é o respirar. Poder respirar. Já pensou se cada vez que a gente respirasse fosse uma oração? As pessoas estão morrendo porque elas não conseguem respirar com essa pandemia, com esse Covid. Então, nós temos um Pai celestial, nós fomos recriados e redimidos pelo seu amor. Tá bom, mas eu sei que é inútil, eu sei que eu preciso ter fé, eu sei que eu tenho um Pai celestial, eu sei que Ele alimenta aves, pássaros, eu sei que Ele dá veste para as flores do campo, mas mesmo assim eu estou preocupado. Mesmo assim tem coisas que estão ocupando a minha mente, que eu não consigo dormir, eu não consigo parar de pensar, eu já acordo com taquicardia, sem saber como é que vai ser aquele dia. O que é que eu posso fazer? A palavra fala. Então, o que devemos fazer? E aí o texto diz, busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Aí nós pensamos, eu vou ter que acrescentar outra coisa na minha busca? Eu já estou me desgastando buscando tantas coisas, eu tenho que buscar mais alguma coisa? E essa palavra, o que na verdade ela diz é que olhe para a sua vida e para a vida de uma forma mais ampla com o olhar de Deus. Comece a restabelecer quais são as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? É momento de nós pensarmos. Nós estamos buscando o nosso próprio reino para nós sermos o rei desse reino? Ou nós estamos buscando o reino que é de Deus? Que é só dele, é por ele, é para ele, todas as coisas. Quando você começa a buscar o seu próprio reino, você começa a aumentar o seu padrão de vida, as suas necessidades básicas. Você começa a aumentar, porque você está construindo o seu reino. Então, você passa a trabalhar mais, para você ter mais dinheiro, para você comprar mais coisas, que te deixe numa vida mais confortável e que te dê uma falsa segurança para um futuro que você não sabe. E porque você começou fazendo isso, isso se torna um ciclo. Por quê? Porque agora você não tem mais que dar conta só das coisas para a gente que são básicas. Porque a necessidade básica agora mudou um pouco, certo? A gente agora envolve nisso daí eletricidade, a gente envolve nisso daí abrigo, a gente envolve nisso, que mais? Comunicação, internet, algumas necessidades, né? Para você trabalhar. Hoje em dia as pessoas trabalham através online, remoto, né? Como aqui a gente costuma falar. Então, sabendo dessa necessidade básica que mudou um pouco, né? Nós começamos a colocar coisa em cima. E aí você busca mais coisas. E aí você começa a trabalhar, virar o ciclo, porque você precisa trabalhar mais, porque agora você não quer perder as coisas que você já conquistou. Achando que um dia você vai usar aquilo dali. E a palavra de Deus, ela é contra isso. Essa palavra aqui, é muito importante isso, porque diante de um tempo em que tantas pessoas na igreja estão pregando as suas próprias ideias, o que ela acha, o que ela pensa a respeito da vida, a respeito da fé, a respeito do evangelho, nós temos a responsabilidade de abrir a palavra de Deus e explicar o texto bíblico, e aí passa a não ser mais uma palavra da Thaísa, mas uma palavra de qualquer outro pregador que esteja aqui. Mas é a palavra de Deus.
É a palavra de Deus para você. Nós temos essa responsabilidade. Então, não é a minha palavra, não é o que eu acho, mas é o que a palavra diz. E é claro que as nossas preocupações, elas vão um pouco mais além. Né? A gente já não quer só ter comida. A gente quer comer comida japonesa. A gente quer ter o dinheiro para fazer um delivery de sushi. E a gente não quer só mais vestimenta, alguma coisa que cubra o nosso corpo. A gente quer daquela marca. Porque é aquela marca que está na moda. Não é isso? E a gente não quer só beber alguma coisa para matar a sede. A gente quer beber bem. Água. Não sei na sua casa, mas na minha casa a pessoa não quer tomar água da geladeira. Então a gente vai amontoando coisas nessa nossa necessidade básica. E o interessante é que se formos muito, muito honestos, nós vamos confirmar que muitas dessas coisas que nós colocamos como uma preocupação, como traz angústia para a nossa vida, elas estão ligadas a outros fatores. Fatores de segurança, estabilidade, reconhecimento, autossuficiência, poder. O que mais a gente pensa nessa geração não é só o que comer, mas é o que postar. Não é só o que vestir, mas é o que postar, porque a gente começa a incluir as necessidades que eram para ser básicas, e a gente começa a bancar isso e a pagar isso para a gente fazer parte, se sentir parte de um grupo, ser aceito. E isso, queridos, é algo que vai gastar a sua vida. Porque nós não queremos somente passear com a nossa família. A gente quer ir para os lugares que os artistas estão indo. É tão interessante, eu vi nessa temporada de pandemia, que já faz um ano, que teve um cantor que ele se casou, foi para a lua de mel e foi para Maldivas. E todo mundo assim, vibrando, né? O pessoal vibrando, lindo, muito bacana, muito lindo, coisa maravilhosa. E aí, nesses dias, ele postou uma foto em Maragogi. Maragogi fica lá na minha terra, né, gente? E aí ele falou assim, ele colocou assim no texto, né? Maldivas, por que choras? E a gente não dá valor, porque a gente quer ir para os roteiros que os influencers estão indo, que as pessoas que a gente admira estão indo. E por conta disso, nós vamos gastando a nossa vida, investindo o nosso recurso, derramando o nosso coração nas riquezas que são apenas dessa terra. E quando você viu, você já inflacionou sua vida. Agora você já está trabalhando para você poder bancar tudo aquilo ali que você colocou na sua cabeça que era importante para você. Para você se sentir bem, para você se sentir aceito, para você se sentir uma pessoa reconhecida. Então, a palavra de Deus está dizendo para a gente assim, ó, não gaste sua vida correndo atrás do vento. Não seja como aquele que recebeu a semente, que é a palavra de Deus, entre os espinhos e os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocaram a palavra e ela se tornou infrutífera. Os cuidados desse mundo e o engano das riquezas. Uma coisa, gente, é nós trabalharmos em algo que amamos ou não, para prover o sustento da nossa casa.
E por conta desse trabalho ser bem feito, porque o Senhor abre uma porta, você começa ali a gerar riqueza. E essa riqueza você começa a investir no reino de Deus, nas coisas que são importantes para Deus. Não sei se vocês sabem, mas tem 116 milhões de pessoas ainda no Brasil que passam por necessidades básicas. 1/3 da população mundial passa também por necessidades. E aí essa riqueza é gerada, mas você se ocupa de investir essa riqueza no reino. Isso é uma coisa diferente. Não é disso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos falando aqui daquela pessoa que quer acumular riqueza ou que anda super, mega preocupado com as necessidades básicas da vida. É disso que nós estamos falando. A segunda coisa que você deve fazer, que o texto diz para você fazer, é viver no presente. A preocupação com o futuro, ela nos tira a alegria do presente. Quantas vezes nós mesmos nos pegamos dizendo assim, quando acontecer isso, aí vai ser assim, vai ser assado, né? Quando eu tiver isso. Eu lembro que eu uma vez mudei para uma casa e nós éramos os primeiros moradores daquela casa. E eu não queria fazer um culto na casa enquanto não fizesse o jardim. Só que naquela época a gente era bem apertado de grana. Quer dizer, na verdade, a gente sempre continua apertado, né? Porque aí você começa a investir em outras coisas. E aí, eu não queria, porque eu queria fazer, eu já estou imaginando as pessoas aqui nesse gramado. Eu quero fazer quando tiver dinheiro para fazer isso. E você para de viver aquele presente esperando que vai acontecer alguma coisa. Quando você tiver dinheiro, quando você puder comprar, quando você puder viajar, quando seu filho tiver maior, quando eu for para o college, quando eu puder. Deixa de casar porque eu quero passar a lua de mel naquele determinado lugar. E você passa a não viver. E nesse momento da minha vida, da casa, Deus disse para mim assim, não, faz o culto aí na terra mesmo. Faz o culto na terra, não espera nada. Viva o presente. Porque pode ser que você nem tenha amanhã. Então, se você começa a se preocupar com o seu futuro a ponto de você desprezar o presente, você está confiando em uma vida que você nem mesmo possa ter. Deus está dizendo nessa palavra, Jesus falou nesse ensinamento dele, que o futuro, ele está nas mãos de Deus. Que nós não temos o futuro tem a sua própria preocupação. Se você se preocupa hoje e você se preocupa amanhã, você vai estar preocupado 2 vezes. Tem uma pesquisa que diz que 70% do que gera ansiedade e gera preocupação em nossa mente, elas não acontecem. Então, o segundo motivo, o segundo caminho que você tem para não se preocupar é viver o presente. O primeiro, buscar o reino de Deus e sua justiça. O segundo, viver o presente. E o terceiro? E quando a minha fé estiver fraca? Aí você vai orar. Hernandes Dias Lopes gosta de falar essa frase, eu não sei se ele já pegou de alguém, mas ele fala assim, transforme cada preocupação sua em uma oração. Todas as vezes que a sua mente ficar ocupada com alguma preocupação, transforme isso em oração. E Deus, ele se preocupa com as nossas necessidades e ele quer que você ore. Ele ensinou isso no próprio capítulo 6. 6:11, Mateus 6:11 diz assim, é a oração que diz, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, dai o pão nosso de cada dia. Essa é a oração que você deve fazer. Senhor, supre as minhas necessidades do dia. Supre,
Porque Ele é um Pai que vai suprir todas as suas necessidades. Eu queria terminar essa mensagem falando 3 textos bíblicos que falam sobre a provisão de Deus. O primeiro deles, se você quiser buscar, está em 1 Pedro 5, 6, 7. Não vai ser projetado se você quiser buscar na sua Bíblia. 1 Pedro 5, 6, 7 fala assim: portanto, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no devido tempo, lançando sobre Ele todo o vosso cuidado, porque Ele cuida de vós. Lançando sobre Ele todo o cuidado, porque Ele cuida de vós. Fala assim comigo, igreja. Você vai dizer assim, eu vou dizer a frase e depois você repete. Lançando sobre Ele o meu cuidado, porque Ele cuida de mim. Vamos lá? Lançando. Lança sobre Ele todas as suas preocupações e Ele vai cuidar de você. Isaías 26, 3. Glória a Deus pela palavra dele. A palavra dele é esperança para a nossa vida. Isaías 26, 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O que Deus deseja para nós é o contrário de preocupação, o contrário de ansiedade, é paz. Você precisa somente revisar qual é o propósito. O seu propósito ele é firme em Deus? Ou você está construindo o seu próprio reino? Seu propósito é firme? Se o seu propósito é firme, você pode falar isso com convicção. Ele vai te dar paz todos os dias da sua vida. E vamos finalizar com Filipenses. Peguem na sua Bíblia, Filipenses 4, de 6 a 7. Que diz assim: não esteja ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, deixe os seus pedidos apresentados a Deus. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes por meio de Cristo Jesus. Então, o que nós devemos fazer? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você precisa orar e entregar a Deus todas as suas preocupações. Lança sobre Ele. Lança sobre Ele. E Ele vai te dar paz. Vamos ficar de pé? Eu quero que, enquanto eu estiver orando, você comece a pensar em todas as coisas que têm angustiado a sua vida. Todas as preocupações, aquilo que tem impedido de você viver o presente, porque você está esperando. Seja um documento para permanecer legal nessa nação. Seja uma porta de trabalho, alguma aplicação que você fez. Seja
a sua vida que vai mudar em algum status. Você é solteiro, vai ser casado. Você é estudante, vai passar a ser profissional. Um novo negócio que você abriu. Qualquer que seja a sua preocupação. Nesse momento agora nós vamos orar. Aí no seu lugar mesmo. E você vai começar a dizer para Deus tudo aquilo que você precisa. E vai deixar que Ele conduza essa resposta na sua vida. Porque você deve confiar que Ele é um Pai. Ele sabe o que é melhor para você. Vamos orar? Paizinho, nós somos gratos porque nós temos um Pai. Um Pai que é generoso. Um Pai que é amoroso. Um Pai que cuida de nós. Um Pai que sabe de todas as coisas. Um Pai que está no nosso futuro. Enquanto nós estamos aqui no presente, nós queremos confiar a nossa vida a Ti. Nós queremos lançar sobre Ti, Deus, todas as preocupações. Nós estamos aqui como Teu povo, como a Tua igreja. Nós somos os Teus discípulos. E essa palavra é uma verdade para nós. Essa palavra, ela é viva. Ela transforma a nossa mente, transforma o nosso coração. Deus, nós queremos deixar de nos preocuparmos em acumular as riquezas dessa terra. Nos dá, Senhor, contentamento. Que nós possamos ser gratos e ser alegres por aquilo que nós já conquistamos, por aquilo que o Senhor nos deu. Nós queremos ser gratos pela nossa família, pelos nossos filhos, esposo, esposa. Nós somos gratos pela igreja que se reúne. Deus, que o Senhor possa estar movendo todos os processos para as pessoas que aqui procuram e esperam um documento. Se é aqui, Senhor, que o Senhor as quer plantadas nessa terra, para frutificar nessa terra, nós cremos, Senhor, que o Senhor pode desembaraçar todo tipo de complicação e de processo, Deus. Senhor, usa os advogados, usa as pessoas que vão julgar esses processos, Deus. Move o coração delas para que elas possam, Senhor, fazer tudo conforme a Tua vontade, porque o Senhor fala na Tua palavra que o Senhor move o coração do rei. Nós te pedimos, Senhor, o alimento de cada dia. Dá o pão nosso de cada dia, que essa não deve ser e não possa ser a nossa preocupação, o que comer, o que beber e o que vestir. Eu te peço, Senhor, que a mente de cada irmão que está aqui possa ser ressignificada para a mente de Cristo. Pensar nas coisas que Cristo pensa, priorizar as coisas que Cristo prioriza, organizar a vida de acordo com as prioridades do Teu reino, porque assim nós vamos ter uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que o Senhor sonhou para nós. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa levar cada irmão para casa em paz. E que aqui mesmo, no Teu altar, o Senhor recolha todas as preocupações, toda ansiedade, todo estresse, inquietação, agitação, angústia, irritabilidade. E que possamos sair leves, como crianças que correm, sabendo que estão protegidas, estão sob o cuidado do olhar de um Pai. Te damos graças, te bendizemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém.